Questão 135. Nessa questão calculamos a massa de água perdida usando o volume de água ingerido e a densidade da água. Na sequência calculamos quanto tempo se demora para perder essa massa de água com base na perda média de massa por hora. Questão 137. Nessa questão usamos o valor de L para calcularmos o D aceitável e o D mínimo. Assim descobrimos a profundidade da sala, então calculamos quantas fileiras de cadeiras, espaçadas de 1 metro, conseguimos colocar nesse espaço. Questão 138. Nessa questão calculamos o volume nas duas situações e dizemos que o volume na segunda situação é 19% menor que na situação inicial, ou seja, será 81% dele. Questão 139. Nessa questão dizemos que o valor de 2013 corresponde a 25% do valor de 2012 e o calculamos. Questão 140. Nessa questão percebemos que o comprador só se interessa pelos apartamentos de 1 a 6. Nesse caso calculamos quantas escolhas de 2 apartamentos ele pode fazer por andar e multiplicamos pelo número de andares. Questão 142. O valor de t que maximiza a função quadrática é o t do vértice, b sobre segunda.
Questão 143. Nessa questão percebemos que a sequência de treinos apresentada se repete a cada 13 dias. Calculamos então quantos dias se tem em 23 semanas, dividimos por 13 a fim de perceber quantos ciclos desse treino ele realizou nessas semanas. O resto dessa divisão vai nos indicar qual foi o último dia de treino e então a partir dele descobrimos a sequência de treino da semana 24. Questão 144. Nessa questão, usando a escala dada, calculamos as dimensões do espaço destinado ao refrigerador. As dimensões máximas do refrigerador serão aquelas que o faz ficar a 10 centímetros de cada parede e do teto. Questão 145. Nessa questão percebemos que o time jogando um jogo e descansando 3. Os dias de jogo vão seguir uma PA com primeiro dia 1 e razão 4. Calculamos então qual termo dessa PA quando o número de jogos for 7. Questão 146. Nessa questão devemos perceber que faltam serem retirados 46 números, que há 3 maneiras de ganhar o jogo saindo 2 números. Primeira maneira: completar a primeira linha com o primeiro número retirado ou com o segundo. Segunda maneira: completar a última coluna, saindo os 2 números que faltam em sequência. Terceira maneira: completar a diagonal saindo os 2 números que faltam.
Questão 147. Como o raio não fica no ponto O, não teremos uma esfera quando desdobrarmos. Fazemos então o processo inverso, desdobramos duas vezes e espelhamos o desenho formado para perceber qual será a figura final. Questão 148. Nessa questão dizemos que o dado de 2013 é igual à média entre o dado de 2012 e o dado que queremos descobrir de 2014. Questão 149. Nessa questão projetamos a sombra da esfera em alfa e sombramos a área que corresponde à sombra das linhas. Questão 150. Nessa questão vemos que o jogador que tem a maior soma de pontos será o que precisará de menos pontos para atingir a marca estipulada. Questão 151. Nessa questão devemos perceber que a área total será a soma de todas as áreas das faces do paralelepípedo, menos a face de cima, pois a piscina não tem tampa. Calculamos então para cada caso e comparamos. Questão 152. Nessa questão calculamos o número total de candidatos para cada curso.
multiplicando o número de vagas pela relação candidato-vaga, e somamos. Questão 153. Nessa questão devemos perceber que o volume de material contido no cilindro tem que ser igual à soma do volume das n esferas formadas. Calculamos então n. Questão 154. Nessa questão fazemos a relação entre o L de I e L de F, e substituímos as relações entre raio e temperatura para descobrir a relação entre os LS. Questão 155. Nessa questão devemos contar a frequência total para sabermos quantos dados temos. Como a quantidade de dados é par, devemos descobrir quais são os dados centrais, quando em ordem crescente, e tirar sua média para obter a mediana. Questão 156. Nessa questão calculamos o y do vértice da parábola e somamos a altura inicial do saque para descobrir a altura máxima que a bola atinge. Após isso comparamos com a altura de cada ginásio. Questão 157. Nessa questão descobrimos quais os valores de t que fazem a velocidade ser zero. Observamos então no gráfico quantas vezes essas temperaturas foram atingidas. Questão 158. Nessa questão devemos calcular a probabilidade de cada configuração de resultados, sequência de vitórias e x ou de y.
Como cada resultado tem probabilidade de 1 sobre 2, quando tivermos n jogos, cada configuração vai ter a probabilidade de 1 sobre 2 elevado a n. Dizendo arbitrariamente que o time X vai ganhar, dizemos que ele ganha o primeiro e o último jogo da série. Calculamos então quantas configurações de 4 vitórias dessa equipe podemos ter em 4, 5, 6 e 7 jogos e multiplicamos pela probabilidade de cada configuração. Ao final somamos todas as probabilidades e achamos a probabilidade de X ser campeão. Percebemos então que a probabilidade de Y ser campeão caso ganhe o primeiro jogo será igual, pela simetria de probabilidades. Somamos então essas duas probabilidades e chegamos na resposta. Questão 159. Nessa questão calculamos quais foram os meses com lucro e colocamos o valor dos lucros em ordem crescente. Após isso tomamos a mediana desses dados. Questão 160. Nessa questão multiplicamos a quantidade de modelos, tipos, opcionais e cores para contarmos quantas configurações são possíveis. Podemos escolher para os opcionais nenhum entre 3, 1 entre 3, 2 entre 3 ou 3 entre 3 possibilidades. Somamos então a quantidade de combinações possíveis. Multiplicamos os valores informados e dizemos que esse número deve ser maior que 1000. Questão 161. Nessa questão planificamos a figura a partir da face frontal e comparamos com as respostas.
questão 162. Nessa questão seguimos o passo a passo dado para encontrar o valor de n5. Questão 163. Nessa questão vemos a sombra que a seta faz no plano da base em cada movimentação até chegar em P novamente. Gravamos então a figura de todas as sombras e comparamos com as alternativas. Questão 164. Nessa questão usamos a escala para descobrir as medidas em metros e posteriormente calculamos a área da figura dividindo ela em dois retângulos. Questão 165. Nessa questão descobrimos o volume de vendas entre o dia 20 e 30 pelo fato da variação ser linear. Depois somamos todos os volumes de vendas do mês e calculamos a diferença para a meta. Questão 166. Nessa questão calculamos a proporção de ouro e gema do pacote básico. No pacote especial a quantidade de gemas será 6.000 a mais que no básico. E temos que descobrir qual a quantidade de ouro deve ter no pacote especial para manter a proporção.
Questão 167. Nessa questão calculamos o tamanho de cada circuito montando o sistema linear com os dados. Após isso vemos quantas voltas completas consegue dar rodando 5 km. O máximo de voltas possível acontece correndo a maior parte do tempo no circuito menor. Questão 168. Nessa questão calculamos quantos compradores tivemos inicialmente em A e B. Depois, pela proporção entre compradores e investimento, calculamos quantos compradores haveriam se fosse investido R$ 300 em A e em B. Calculamos então que Questão 169. Nessa questão devemos acompanhar o movimento do carro a cada encruzilhada, observando que se ele se move no sentido horário, ele vai para a direita e no sentido anti-horário, ele vai para a esquerda. Questão 170. Nessa questão dizemos que o modelo 1 tem volume V, raio rua e área de base A. Então comparamos o volume de todos os modelos ao modelo I.
Questão 171. Nessa questão fazemos a razão entre os valores dos gráficos para cada ano e comparamos. Questão 172. Nessa questão calculamos o novo salário dos mestres e chamamos o novo salários dos doutores de X. Fazemos então a média de salários e descobrimos o maior valor possível de X e comparamos com o salário anterior. Questão 173. Pela frequência de borrifadas calculamos quantas borrifadas são dadas em 60 dias. Calculamos então o volume de uma borrifada fazendo a razão do volume do frasco pelo número de borrifadas. Questão 174. Dizemos que no planeta Z os anos valem metade dos anos da Terra e os dias valem 73 dias da Terra. Fazemos a relação entre anos e dias de Z, lembrando que um ano na Terra é igual a 365 dias. Questão 175. Nessa questão observamos que o gráfico do último colocado é o que termina mais à direita. Então procuramos quantas vezes essa linha passou a outra ficando à esquerda dela logo após. Questão 176. Primeiro calculamos o preço normal, sendo esse 10% maior que o promocional. Então calculamos o preço aumentando 8% ao promocional, como calculado pelo cliente, e fazemos a diferença entre eles.
Questão 177. Basta assinalar. Questão 178. Nessa questão espelhamos B em relação ao eixo X. Vemos então que a soma das distâncias das estradas é igual entre A e o espelhado de B e A e B. E para minimizar a distância nessa situação, os pontos devem ser colineares. Questão 179. Nessa questão devemos calcular os gastos com cada operário e comparar os valores. Questão 180. Nessa questão calculamos o volume de uma receita pela soma do volume das esferas formadas normalmente. Calculamos então qual volume vai ser necessário na nova configuração. E fazemos a razão entre o volume de doce necessário e o volume de doce de uma receita.